Unesp nega ter feito o cálculo bilionário de créditos de carbono usado pelos workaros. Empresas usaram o nome da universidade para legitimar cálculo que inflou créditos de carbono em seu patrimônio. A Alliance, empresa da família Worcaro, nega irregularidade e reafirma que se embasou em estudo da Unesp, além de auditorias. Já falo das auditorias. Fecha a conta e passa a régua. Paquito está implodindo toda a esquerda no Brasil. Já chegou até na Academia Brasileira aqui do Banco Master, uma das universidades. E essa é a parte central, as auditorias. Essa turminha do mercado, essas grandes empresas, eles dão carteirada em todo mundo. E muitas vezes, você, empresário, quando sua empresa começa a crescer, para você acessar alguns mercados, fornecedor, você tem que ter selo ISO 9001, selo isso, selo aquilo outro, selo verde. E aí, esses selos são caros, né? Você precisa de auditorias para mostrar que sua empresa, né, é uma empresa de porte. E essas auditorias, assim como no caso das americanas, se provaram inúteis. A gente tá vendo um prejuízo aí gigantesco. Essa matéria do Márcio Ait é maravilhosa. Eu não conheço esse cara, mas se eu tivesse que chutar, me parece ser uma pessoa que faz auditoria e luta há anos, sabe, contra essa farsa das auditorias. Ele falou, cara, é minha oportunidade de expor isso na imprensa por A mais B. 4 auditorias deram ok para os balanços do Master e da REAG. E o Vinícius comenta, né? Pra que serve uma auditoria, véio, se ela não audita os balanços? Aí o Renato comenta. O caso das americanas já tinha mostrado que a auditoria renomada não é garantia de detecção de fraude. Mesmo assim, foi tratado como exceção, não como um sintoma. Mas vamos lá a nota, né? 4 auditorias deram ok para os balanços do Master e da REAG. E não é qualquer auditoriazinha, não. São as maiores do mundo. As maiores firmas de verificação de contas aprovaram balanços com dezenas de bilhões em ativos que simplesmente não existiam, de créditos consignados fictícios a carbono em terras públicas. Questionadas, invocaram sigilo profissional ou alegaram que seus serviços se limitavam a checar fórmulas matemáticas. O trabalho de auditoria independente é verificar se os números de um balanço correspondem à realidade. Não é difícil de entender. Uma empresa diz que tem 100 milhões em caixa, o auditor confere se o dinheiro existe. A empresa diz que tem 50 milhões em estoque, o auditor vai ao depósito e conta as caixas. A empresa diz que tem 19,5 bilhões em contas de fundos, o auditor deveria, no mínimo, verificar se esses fundos existem e se as contas valem o que o balanço afirma. Isso que a auditoria devia fazer. No caso do Banco Master, isso não aconteceu. A KPMG auditou o banco até dezembro de 2024 e concluiu o seguinte sobre as demonstrações financeiras, aspas, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Banco Master. Adequadamente em todos os aspectos relevantes. O parecer foi emitido sem ressalvas, mas listou os 19,5 bilhões em cotas de fundo como um dos principais assuntos de auditoria, a categoria de maior risco. Alertou que esses ativos não são negociados ativamente e que sua precificação está sujeita a um nível mais elevado de certeza. Isso significa o quê? É incerto. Mas como assim? O cara coloca assim um termo genérico e é isso, ficou por isso mesmo. A PwC assumiu o trabalho em 2025. O primeiro balanço do primeiro semestre nunca foi publicado. A liquidação veio antes. Questionada pelo Poder 360, a PwC respondeu: por questões de confidencialidade e regras de sigilo profissional, a PwC não está autorizada a comentar temas relacionados aos nossos clientes. Meses depois, quando o Banco Central decretou a liquidação, descobriu que parte desses ativos era fictícia. Não se tratava de incerteza quanto ao preço, como as auditorias escreveram. Tratava-se de ativos que não existiam, de créditos inventados, papéis fabricados. O Master inflava seu balanço com dinheiro imaginário e 2 das maiores auditorias do planeta assinaram embaixo. A função de auditor independente não é copiar os números que o cliente fornece e decorá-los com linguagem técnica. É verificar, é conferir, é testar. O objetivo declarado de qualquer auditoria, segundo as normas brasileiras e internacionais, é, aspas, obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Para atingir esse objetivo, as normas de auditoria não apenas permitem, como exigem, que o auditor busque evidências de fontes independentes fora da entidade auditada, confirmações externas, inspeções físicas, consultas a terceiros. O auditor não pode se limitar a aceitar o que o cliente forma. É tipo assim, o cara chega lá e fala, não, eu tenho 20 milhões de reais. Aí tu olha, o cara lá tá andando de Havaiana com o prego, que já quebrou o pauzinho, sabe? Tá com prego na parte de baixo da Havaiana. Tem tudo 19 bilhões, E a garantia? Sou eu sou igual o Barroso. É tipo isso, o cara fala, não, peraí, pô, tenho que ver tua conta, me dá o cartão, deixa eu chegar aqui no banco. Eu perguntar pro banco se é verdade, nem isso fizeram. Quando o Master declarou 19 bilhões e meio em cotas de fundos, as auditorias tinham a obrigação de fazer perguntas elementares. Esses fundos existem? Quem são os cotistas? Qual é o lastro? Os ativos subjacentes são reais? A preço de mercado? Se não há, por quê? O modelo de avaliação interna é razoável?
Quando o Master declarou 8,7 bilhões em precatórios, as auditorias tinham a obrigação de verificar a titularidade. Deixa eu ver se está no teu nome. Os precatórios estão registrados em nome do banco? A documentação é consistente? Os valores correspondem aos processos judiciais de origem? Não está inflado? Existe? E quando o Master declarou carteiras de crédito consignadas originárias da Tirreno, a consultoria fantasma que fabricou 6,7 bilhões em empréstimos fictícios, as auditorias tinham a obrigação de testar uma amostra. Bastava selecionar alguns CPFs e verificar se os tomadores haviam de fato recebido dinheiro. Com algum atraso, o Banco Central fez exatamente isso. Como mostrou a reportagem, aspas, PC desconhece fábrica de créditos falsos no sistema financeiro do próprio Poder 360, publicado em 23 de dezembro de 2025. O Banco Central selecionou 30 CPFs, pegou um telefone, gente, um telefone, celular, né, da carteira da Tirreno, e ligou os supostos tomadores. Ô, fulano, tô vendo aqui do CPF e tudo mais. Não pegou esse empréstimo? Não. Ah, beleza, vou ligar pro outro. Ô, fulano, não. Ô, fulano, não sei nem o que é, pronto. Resultado, nenhum dos 30 havia recebido qualquer valor. Todos os créditos eram falsos, ou seja, 100% da amostra. O Banco Central fez isso. As auditorias não podem? E essa é a lógica do mercado. Que os grandões impõem aos pequenininhos regras draconianas de coisas que eles não conseguem cumprir, porque tudo envolve muito dinheiro. E esse dinheiro que é gasto não é para dar segurança para os fornecedores, para os stakeholders como um todo. Não. É para impedir que o médio e pequeno empresário disputem o mesmo mercado. Se o BC conseguiu descobrir a fraude com 30 telefonemas, por que as auditorias não descobriram? Em vez de verificar se os ativos existiam, KPMG e PwC limitaram-se a descrever que o próprio banco informava e alertar a linguagem técnica que havia incerteza. No principal balanço de dezembro de 2024, a KPMG incluiu os 19,5 bilhões em fundos como principal assunto de auditoria e escreveu que os ativos estavam, aspas, sujeitos ao nível mais elevado de incerteza. Sobre os 8,7 bilhões em precatórios, alertou que a verificação de titularidade era complexa. Mas a conclusão do parecer foi inequívoca. Aspas, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Banco Master. Parecer sem ressalvas. O balanço aprovado. No balanço de 2024, assinado em 1º de abril, a KPMG listou 19,5 bilhões em cotas de fundo como um dos principais assuntos da editoria. A categoria de maior risco alertou que esses ativos não são negociados ativamente, que sua precificação está sujeita ao nível mais elevado de certeza, mas concluiu, parecer sem ressalvas. Balanço aprovado. A PwC assumiu a auditoria em 2025, o balanço do primeiro semestre nunca foi publicado, a liquidação veio antes. A diferença entre o que as auditorias escreveram e o que de fato ocorria é abissal. As auditorias falaram em incerteza de preço, como se o problema fosse apenas calibrar o valor de mercado. O problema real é que os ativos nem existiam, não havia preço a discutir porque não havia ativo a precificar. É como se um perito avaliasse um imóvel e falasse, eu sei quanto é que vale nessa casa, e a casa nem existe, a casa é um terreno baldio. O caso do Master não é isolado. As grandes auditorias desenvolveram ao longo dos anos um repertório de expressões técnicas que permitem alertar sem reprovar. Aspas, incerteza quanto ao preço, por exemplo, outra, complexidade na verificação, ou julgamentos e estimativas da administração. São frases que, lidas por especialistas, acendem alertas, mas que, na conclusão do parecer, não impede aprovação. O Brasil já viu esse filme antes. Ainda em janeiro de 2023, a varejista Americanas, a Lojas Americanas, revelou um rombo contábil de 20 bilhões em operações de risco sacado que não apareciam no balanço. A mesma PwC era auditora. Durante anos, a firma assinou pareceres sem ressalvas enquanto a empresa maquiava suas dívidas. Até quando essas auditorias vão valer? Até quando poderão utilizar essas auditorias para criar reserva de mercado, impedindo a verdadeira concorrência? Porque se você não tiver o super selo de qualidade, você não pode participar. Quando o escândalo estourou, a PwC invocou o mesmo argumento que usa agora. A responsabilidade pelas demonstrações financeiras é da administração. A auditoria apenas verifica com base nas informações fornecidas. Esse argumento é falso. As normas de auditoria exigem que o auditor busque evidências de fontes independentes, não só aceite o que o cliente fornece. A auditoria só verifica o que o cliente mostra, não é auditoria. É carimbo decorativo, uma formalidade cara que não protege ninguém. Aí fala do crédito de carbono. O Banco Master não operava sozinho. Por trás do banco havia um ecossistema de fundos geridos pela REAG. Enfim, por trás da REAG havia o mesmo padrão. Auditorias de empresas renomadas chancelando ativos que não existiam. Dessa vez, o ativo fictício era crédito de carbono. Fundos administrados pela REAG registraram em seus balanços participações em duas empresas, Golden Green e Global Carbon, avaliadas em mais de 45,5 bilhões. O lastro declarado, aspas, estoque de carbono, em uma área da Amazônia. Qual o problema? As terras não eram dos fundos, eram da União, como revelou a Folha de São Paulo. Os fundos registraram crédito de carbono de terras públicas federais, sobre as quais não tinham nenhum direito, não eram donos, não eram arrendatários, não tinham concessão. Era grilagem pura, apropriação de patrimônio público para fabricar ativos privados. E os créditos
não seguiam um processo de validação oficial, que é da VERSA, Verified Carbon Standard, ou seja, não eram créditos de carbono de verdade, eram projeções técnicas de carbono em terras alheias, sem mercado, sem certificação e sem validade. Mesmo assim, 3 das maiores auditorias do mundo produziram relatórios que validaram esses valores. A EY avaliou os ativos em 2020, PwC reavaliou em 2022 e a Crowley atualizou em 2024. Para encerrar, ainda tinha muito mais coisa nessa nota. KPMG, PwC, EY e Crowley continuam operando normalmente. Nenhuma das 4 firmas foi responsabilizada, nenhuma enfrenta processo administrativo na CVM. Onde está? Para que serve a CVM no Brasil? Por ter aprovado balanços ou laudos com ativos falsos, o sistema de auditoria independente segue intacto, pronto para carimbar o próximo desastre. A pergunta final é simples. Se as auditorias não verificam se os ativos existem, se aprovam balanços com dezenas de bilhões em números fictícios, se invocam sigilo quando questionadas e se não sofrem consequências quando a fraude é descoberta, para que elas servem? Gerar reserva de mercado. Regras para impedir que o pequeno compita com o grande. Ali, né? Pai de Vorcaro controla ativos ambientais inflados em bilhões. E é um setor que tem tudo para dar errado, que está ali na matéria do UOL na época, né? Um setor considerado vulnerável a fraudes contábeis, com criação de crédito fantasma. Crédito de carbono é uma farsa em todos os sentidos e formas, né, possíveis e imagináveis. A REAG, que tem a envolvimento com o Banco Master, você vê. Na mira das investigações, o fundo de investimento da REAG rendeu 7.074.177,73% em um ano. Eu nunca vi uma valorização dessa. Deve ter feito o curso do Nando Moura, Mestres do Capitalismo. Não é possível, gente, uma coisa dessa, sabe? Ela destaca. Enquanto tudo tava funcionando, enquanto tava todo mundo ganhando dinheiro, ó, ninguém via nada. Agora que o ciclo virou, né, os reguladores perceberam. Esse é o Brasil. Esse é o mercado. Vê se eu vou levar o mercado a sério.